Olá, gente! Mais um CliaCast para vocês com a continuidade de Contextos, que é um evento incrível que está sendo produzido pela Flyer Produções, que são os queridos do nosso coração na pessoa do Bruno, né? E nós estamos aqui hoje com a cabeça de Contextos, que é Jean Alex, né? É um prazer ter você com a gente no nosso CliaCast de novo, porque a gente fez um CliaCast com eles. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir. Não, mas foi bem curtinho, foi lá no Brasil em Dança, não foi um CliaCast que a gente poderia ficar sabendo dos babados da vida dele, e hoje a gente vai ficar sabendo disso. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado sempre, obrigado pelo convite e por estarem aqui com a gente, né, prestigiando. Com certeza. E conta pra gente como começou Contextos. Olha, Contextos, ele começou numa época muito difícil, que foi no Covid. Nossa! Foi praticamente no final do Covid. Eu achei a necessidade, porque estava todo mundo muito desesperado com aquela coisa do lockdown, Sim. de aulas muito online e tal. Sem saber do que seria o nosso amanhã, Exatamente. E aí, quando deu a primeira liberação, que a gente já podia ter o acesso limitado, eu falei, por que não fazer um bate-papo sobre tudo isso? Na verdade, o Contextos, ele era contextualizar o que a gente tinha acabado de passar, teoricamente. E aí a gente resolveu fazer lá em São Paulo, né, na cidade de São Caetano, um primeiro Contextos. Foi uma loucura, porque todas as vagas presenciais que eram limitadas foram preenchidas. E a gente conseguiu ainda mais as vagas online. A gente não achava que ia ter tanta repercussão. Sim. E foi uma coisa interessante, porque foi troca, foi falas, foi aulas, foi aquele momento de respirar um pouquinho, né, mesmo de máscara. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer um outro. Mas agora a gente pode fazer presencial, porque liberou tudo. Então o segundo, ele já veio com uma proposta muito maior de poder falar sobre o jazz, falar sobre técnicas, instruir esse material do jazz com pessoas que são referências na dança. Sim. E quando eu falo referência, não é a referência por ser o melhor, mas pelo tempo de bagagem, pelo tempo de estudo, por coisas que a gente acredita e que às vezes eu acho que falta um pouquinho hoje na atualidade. Sim. Né? Que é a referência da tradição do jazz, daquela coisa do jazz não raiz, mas do jazz de verdade. Né? Até a gente estava conversando que a gente não tem que retroceder o nosso trabalho, Sim. mas respeitar essa história que a gente tem, né? Pensando que a gente já tem material e hoje a gente prolonga isso. Né? Então eu comecei a ver que o Contextos começou a permitir isso. Né? E numa conversa com o Bruno, a gente trouxe para cá isso daqui que está sendo fantástico, assim. Fantástico mesmo, porque no Brasil em Dança, inclusive, a gente falou que eu ia dançar, gente, mas não deu certo. Deveu a aula. Por quê? Porque a gente precisava estar aqui sabendo de muita coisa sobre eles. Ontem a gente teve uma entrevista com o Ed que foi lindo ouvir ele falar. E eu acho que é tão válido essa proposta, porque a gente que tem vocês como referência é como se vocês fossem inalcançáveis. Sim. A gente, no máximo, vai fazer uma aula e voltar para nossa casa, né? Mas quando você abre a proposta de contextualizar, falar, aproximar esse aluno, é muito incrível, porque a gente consegue entender como foi esse caminho. Sim, exato. Como é essa história para você, para que a gente consiga se sentir dentro desse contexto. Exato. E produzir através da nossa dança, né? Exato. Eu assisti um episódio do Na Dança Pode, Sim. lógico, né? E vi que você começou a dançar com 7 anos. Sim, comecei com 7 anos. E, assim, se hoje a gente já enfrenta um preconceito, lá atrás, com certeza, Era muito maior. Era muito maior. E o privilégio de um homem começar a estudar aos 7 anos. Como foi isso? Conta pra gente. Você sabe que eu falo assim, o preconceito, ele é preconceito, não importa a época, a data. Mas eu acho que na época não era só o preconceito, era a restrição. Sim. Porque eu venho de uma família de militar. Né? E eu estudei no começo área periférica. Periférica não, é que o bairro era um pouco mais periférico naquela época. Né? Os bairros de São Paulo, eles cresceram muito. E apesar de ser uma área muito residencial, era um pouco mais cabeça de pessoal periférico. Então, como esconder, né, o trabalho de dança, como manter a minha dança com 7 anos,
já é difícil, Sim. família militar. Então, assim, dos meus 7 até os meus 9 anos, eu falo que foi um pouco de tranquilidade, porque era muito omisso isso, né? As pessoas não sabiam, não tinham tanto, mas eu aguentava um pouquinho da pressão do meu pai. Ah, Mas não com um lado negativo, porque meu pai ele ainda queria que eu continuasse com karatê, sim, aquela coisa, né, do filho vai seguir a carreira do pai. sim. Eu acho que é também por uma época que a gente viveu muito assim, né? E depois eu comecei a ter um pouco mais de status, porque aí vem televisão, aí vem programa de TV, e aí sim era o bullying, e aí sim era a questão do preconceito, né? Porque, na verdade, muitos meus amigos queriam ter dançado. Mas Só se que eles privaram. mas se privaram, porque não, é preconceituoso, Exato. né? Dança é pra menina, dança não sei o quê. E eu sou muito inspirado no Michael Jackson. Eu comecei a dançar por conta do Michael Jackson, né? Sim. E na minha época era break dance, não era danças urbanas. É verdade. Era tudo break dance. Então a gente assistia os vídeos, ia pra rua, ia pra São Bento, que é um bairro lá é um metrô de São Paulo, que é realmente a central, né? Só que eu fui puxado por uma outra arte, assim, que era o balé, o jazz. Então eu comecei muito cedo com uma academia de bairro, com uma professora chamada Elisa Maria Martinelli. Aos meus 12 anos, eu integrei a academia Long Life, que hoje é conhecida como Grupo Raça Centro de Artes. Olha. E quem me integrou lá foi a Roseli Rodrigues, que foi minha grande mentora do jazz. Então eu falo que ela Uma super referência. foi a maior referência, né? E ela foi praticamente a pessoa que me introduziu ao meio da dança, que me deu os puxões de orelha, que me ensinou a dança, que me deu a qualidade da dança, que me mostrou os profissionais, que cuidou de mim. Uhum. E desde então eu falo assim, Foi sua mentora, foi né? minha mentora da dança, onde eu consegui superar muita coisa. E falo pra você, aos 12 anos, ainda continuava-se muito preconceito por conta do que a gente vivia. Hoje eu acho que é menos. É. Hoje um bailarino, um rapaz falar que ele é bailarino, é menos do que na nossa Sim. época. Não é fácil, Não mas é é fácil, muito menos. mas é muito mais tranquilo, muito Isso. mais tranquilo. Eu acho que as coisas vão melhorando. Eu acho que a arte ela foi muito bem aceita. Sim. Muito bem não, ela foi aceita, Exato. né? Depois de Ela ainda muita dificulta- batalha. Exatamente, ainda é dificultosa. Porque a arte é extremamente necessária para qualquer pessoa. A gente Sim. consome filme, música, dança, é extremamente necessária, mas quando se trata do profissionalismo na dança, ninguém quer. Não. Na arte, de forma geral, fala assim, mas não dá dinheiro. É porque isso lá atrás já foi meio... Eu lembro do meu colégio, né? Que a arte lá atrás era como uma forma de divertimento. Sim. E não é divertimento, é estudo. Exato. É educacional, Exato. sabe? Quem faz arte, não importa dança, jazz, balé, canto, teatro, pintura, a pessoa se transforma. É. As pessoas modificam com a arte. É. Então, eu acho que o grande erro nosso lá atrás é considerar a dança como uma forma recreativa. Sim. Entendeu? Sim. Porque até então as pessoas não levavam o artista como uma profissão. E ainda Sim. não levam. Mas eu acho que hoje é um pouco mais ameno. Hoje a gente tem É. classes que lutam por isso. É. E que é muito válido a gente manter. Porque acaba com o preconceito. E não é só preconceito de gênero. É o preconceito de classe. Exato. Entendeu? Exato. É todos os preconceitos em cima de uma única coisa só. Porque existem vários tipos de artistas. A gente tem que respeitar esses vários tipos de artistas. Mas eu acho que é muito importante a gente brigar pelo mesmo ideal, Sim. sabe? Sem preconceito desse lado, sem preconceito desse lado. E tá pronto. ótimo. Eu costumo falar lá na escola, nós temos uma escola também, eu costumo dizer assim, seu pai e sua mãe pode ter te colocado aqui como uma atividade extracurricular, mas o meu papel é te ensinar a estudar. Exato. Porque o conhecimento transforma, não é, Jean? Muito. Olha, o tanto que vocês trouxeram ontem para cá, acompanhando aquela palestra, visualizando os olhos de todos aqueles bailarinos brilhando e ávidos por ter conhecimento. Né? São pessoas que querem avançar, querem entender um pouco mais e que a gente não tinha esse acesso, né? Não tinha essa proximidade. Agora me conta, porque a gente tem Roseli Rodrigues como a maior referência, né? Mas hoje vocês estão se tornando referência. Como é lidar com isso?
Fala pra mim. Eu falo assim, ó, eu acho que as referências estão ali para você seguir e se inspirar. Sim. Eu não me considero uma referência, mas eu me considero uma pessoa que estudou muito, porque eu voltei para a área jazzística muito depois do falecimento da Roseli, né? Porque eu falei, não quero mais saber de dança. Depois que ela morreu, eu falei, não quero mais saber de dança. Fui estudar teatro mesmo, Sim. fui fazer teatro musical, fui estudar canto, fui fazer aula de música, porque eu precisava entender a questão do musical. E outra, na época estava em alta fazer musicais, Sim. porque primeiro se pagava bem, segundo que dava status, e terceiro que era muito bom de trabalhar. E eu não queria mais voltar para essa área da dança. Mas depois de um certo tempo eu me senti na necessidade de contribuir, porque eu voltei a trabalhar com umas aulas. E a Erika Novak foi uma pessoa que me trouxe de volta. A Erika Novak é uma das referências do que nós temos no jazz. Ela tem um dos maiores congressos de jazz do Brasil. Sim. Ela é uma pessoa que ela inspira muita gente. Ela dançou comigo. Então, assim, eu acho que tem muito esse meio que eu falo sobre ser uma referência, sabe? A Roseli, ela foi uma referência para mim, assim como Joyce Kerman foi uma referência para outros, Sim. né? E foram nomes que foram construindo. Eu acho que continuar essa história é difícil. O Contextos, por exemplo, eu trago a Fetzer, que para mim é uma referência no jazz contemporâneo. Sim. Se alguém tiver que ver um jazz contemporâneo, temos que trazer a Fetzer para poder falar sobre isso. O Ed, ele é também uma referência do jazz dance, né? Até porque ele trabalhou, a gente tem eu não falo que é a mesma linguagem, mas pensamentos muito parecidos. Sim. Então é importante, né? Nos de São Paulo foi a Erika Novak, que ela é uma referência do lyrical jazz, sim. Sabe? Então eu vejo que essas referências, elas não são poder absoluto, a gente nunca é poder absoluto. Mas serve de um ponto de você falar quero ou não quero. Sim. Isso a gente falou no Contextos aqui ontem, Sim. né? Que nem tudo que eu falar para você é válido, mas serve de um exemplo. Sim. Serve de uma referência. Então eu fico muito feliz de poder estar trabalhando isso, e eu acho que o meu futuro vai ser esse, estar menos na sala e poder estar ajudando mais do lado interno das coisas, para que a gente continue dando mais possibilidades à dança. Exato. Porque o Brasil acho que é a maior potência de dança. É o maior celeiro. A gente tem muitos nichos. Eu falo que a gente tem muita gavetinha que está cheia de pó. Exato. Que a gente precisa tirar, abrir essas gavetas e falar, olha que coisa incrível eu achei. Exatamente. E começar a trabalhar aquilo, a lapidar. Exatamente. E eu espero que o Contexto consiga chegar nesse ponto, né? Eu acho que trazer para Brasília foi uma coisa que aí eu falo sobre referência. Trazer para Brasília, eu vi pelas 3 edições que eu participei com o Bruno no festival, o que a gente gostaria de ver como jurado. Então foi discutido isso ontem, hoje vai ser discutido, sabe? Trouxe jurados que vieram para o Brasil, então eles puderam estar próximos de um jurado que avaliou eles e ver como eles trabalham como profissionais. Sim. Então isso é dar a referência. Eu acho que aí sim eu posso falar, aí eu tenho muita satisfação de ser uma referência, de poder ter ajudado nesse ponto, sabe? Porque status é status, eu acho que não é sobre leva status, ninguém. É sobre você reverberar, transbordar o conhecimento que você tem. Exato. Né? É potencializar o outro, assim como vocês foram potencializados. Sim. E é isso que vocês estão fazendo, né? Quais são os próximos planos de Contextos? Para onde vamos? Olha, a gente está com muitas ideias. O Bruno foi um cara que foi essencial para o Contextos acontecer aqui em Brasília. Eu fiz as 2 edições em São Paulo, fiz alguns fragmentos no interior de São Paulo. Mas eu tenho a necessidade de tentar fazer isso em outros lugares. A gente está com umas ideias de fazer mais para o Sul, mais para Minas. Temos alguns contatos que eu acho que é super importante. E é muito engraçado porque cada cidade a gente vai trazer um profissional da área. Aqui a gente trouxe o Rodrigo. Sim. Né? Se a gente for para Minas, a gente tem as nossas referências, que é importante. As pessoas trazer alguém de casa. Reconhecerem. Exatamente. Por que não? Você que compete com aquele grupo, fala, poxa, ele foi escolhido. Por quê? Porque ele tem um trabalho positivo, ele também está comunicando. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. E foi muito assertivo, assim, eu me recordo
Hoje minha filha dança, né? Eu já dancei muito tempo, mas eu me recordo que quando eu dançava, eu era daquela época que bailarina não podia andar a cavalo, andar de patins, fazer jazz contemporâneo, Ah, dança que de rua de loucura. forma nenhuma. Então, hoje ela já vem numa geração onde ela está tendo acesso a tudo isso. Sim. E me recordo, inclusive, conversando até com o Ed, a gente estava falando sobre isso. Em Brasília, não sei nos outros estados, mas em Brasília nós tivemos uma pausa, um adormecimento do jazz, sabe? Você procurava jazz infantil nas academias, não tinha. Você procurava jazz adulto, não tinha mais aquela energia gostosa do jazz. Era, assim, a nobreza do balé clássico, a rigidez, da disciplina que pode transformar a sua vida num estilo de vida clássico e ponto final. Exato. E era aquilo dali quadradinho, né? E o Rodrigo foi o cara que sustentou. Você precisava de jazz aqui, você tinha que correr para a academia que o Rodrigo dá aula, para poder encontrar ali algum conhecimento para você. E ele sempre ofereceu esse conhecimento para os alunos dele, né? Logo que eu falei com a Adria, falei, cara, tu precisa entender de jazz. Dancei jazz, eu acho que eu amo o balé, mas como a minha base. Sim. Eu sou uma estudiosa, eu curto muito, mas dançar o jazz é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa, é uma junção da sua alma com o seu corpo, a sua mente funcionando de forma que você não precisa se preocupar em você estar quadradinho dentro de uma caixinha, Sim, né? Exato. E olha que eu não sou a pessoa que não jazz. gosto do balé e que sou do jazz. Não, eu sou apaixonada pelo balé. A minha academia, a minha escola, o maior carro forte é o balé clássico, a formação no balé clássico. Mas a minha paixão é o jazz. E eu vou te falar uma outra coisa que muita gente não sabe. Meus maiores prêmios de dança é do balé. Como coreógrafo, é do balé. Conta pra gente sobre isso. Porque assim, durante muitos anos, eu comecei a trabalhar numa escola que era só de balé, que era especial Academia de Balé, da Aracide Almeida, e na época era o Guivaldi de Almeida, falecido também, coitado, e era um querido, um grande amigo meu, que ele falou, Jean, eu queria trazer jazz para minha escola, porque eles queriam dar algumas diferenças, então eu dava aula de jazz e contemporâneo no sentido de estrutura corporal para os bailarinos. E aí, eu estava fora do circuito de jazz. Não estou muito afim. Era uma luta de egos muito grande. Sim, a dança no contexto geral é uma batalha de egos a vida inteira. Constante. E aí eu peguei e falei, poxa, que legal, vou trabalhar numa escola de balé. Difícil. Difícil porque eu venho de uma geração que o balé era o balé, o jazz era o jazz, o contemporâneo não se mistura. Isso. E aí as necessidades lá fora começaram a ser outras, né? Porque o bailarino tinha que vir completo. Não adiantava só o bailarino fazer balé, não. Beleza. Aí eu comecei a trabalhar e o Gui me deu uma oportunidade de fazer uma coreografia. Acabei fazendo uma coreografia onde eu falei, vou pensar com o jazz esse balé clássico. E eu tinha já uma pessoa de referência, que era Ricardo Cheia. E eu falei, comecei a estudar, fiz um trabalho, levamos para Joinville. Acho que foi o primeiro trabalho, foi terceiro lugar. Eu falei, olha, e já foi modificado. Joinville, e eu terceiro assim. lugar. Então, aí eu peguei e fiz um outro trabalho, chamava Concerto Cello, Andaras. Segundo lugar. Gente, peraí, o que está acontecendo? Aí eu fiz um balé que chamava Concerto para Cello. Peguei melhor coreógrafo. Aí meu último que eu trabalhei, que eu pude fazer, foi o Nuages, primeiro lugar também. Então eu falei, cara, olha que diferença, que a porta que eu abri para mim. Sim. Mas aí eu vi uma coisa que foi muito interessante, criou-se inspirações para outros coreógrafos. Porque o que eu fiz? Eu introduzi uma coisa que eles nunca gostariam de ouvir. Eu introduzi o jazz dentro do balé. A forma como construía a coreografia, a forma do construto coreográfico. E foi colocado, foi nesse momento que eu falei, olha que sacação interessante. Muito. E foi uma experiência tão incrível, porque a maioria das pessoas achava que eu só vivia do balé clássico. Eu fazia aula de balé, mas eu não vivia do balé clássico antes, né? Mas aí eu comecei a mostrar que o trabalho do jazz podia potencializar o balé. Então, durante anos, eu tinha trabalhos que eram montados de uma maneira jazzística para o balé clássico livre. Olha que loucura. E foi assim, eu amei essa fase, foi uma fase incrível. E é sobre fazer a diferença, né? Porque hoje a gente tem aquela coisa do aluno que faz aula,
um ano, e aí ele começa a dar aula, e daqui a pouco ele começa a pirar e querer fazer algumas coisas e ser referência. Acabou, já se acha coreógrafo, exato. Não perdura, é algo raso, não permanece. Mas o estudioso que tem vivência, que experimenta e que traz um pensamento maduro dessa mistura, mas com uma estrutura técnica muito fundamental, é o que te torna referência. Sim, você tocou num... E você só dando um corte nisso, nossa, isso é muito importante ser falado. Porque hoje o que acontece? Hoje você tem uma referência de um bailarino muito incrível, que tudo bem, ele foi incrível ali naquele momento, aí já está dando curso e já está dando uma especialidade ao qual você fala, peraí, como é que ele dá essa especialidade se ele era meu aluno? Porque eu não dei essa especialidade para ele. E ele provavelmente não fez portfólio, certamente, no portfólio dele, certamente não tem um curso que ele tenha feito. Não. E ele é especialista nisso. Isso é uma coisa que hoje a Contexto também tenta não sanar, porque a gente não vai sanar isso, mas observar. Observe se isso realmente é importante. Observa, se é não, isso é importante. Observa se a pessoa é realmente quem ela está colocando esse material. Porque é muito fácil para você hoje eu falar assim, eu sou Jean Alex, sou um dos melhores coreógrafos do Brasil, eu manjo de tudo de jazz, eu sei tudo, porque isso é mentira. Isso não é real. Eu trago uma vivência. Então, você vender algo que você não é, falar que não pode, aqui não deve, está errado, é você ter uma certeza muito grande de algo que você não domina. O meu não é metodologia, é métodos. Porque os métodos estão com o Ed, está com o Jean, está com a Fesser, está com o Rodrigo, com a Érica, com todos aqueles que eu estou convidando. Mas não se fala em nenhum momento sobre metodologia. Porque a metodologia já é uma coisa que já foi criada antes da gente. O que a gente faz hoje é adaptar a esses corpos as nossas linguagens e a mandar para frente um bom e potencial trabalho de aula. Isso mesmo. Desculpa ter te cortado. Que isso? Mas isso era muito importante falar. Eu acho que isso é fundamental para a gente esclarecer. Porque você está colocando um aluno que, de repente, ele foi um bom bailarino, mas tem aquele que passou pela sua aula para fazer um workshop. E, de repente, daqui a pouco, ele está reproduzindo a sua aula de acordo com a vivência dele, sem ele ter se aprofundado, sem ele ter estudado, sem ele ter tido uma vivência real. O corpo diz isso, né? O corpo grita aquilo que a gente vive. E a gente vê um bocado de gente que não tem uma fala nesse corpo porque não existiam métodos estudados. E a gente precisa... Eu acho que o respeito pela arte vem a partir do conhecimento. A gente já sofre um determinado preconceito em todo o tempo, mas é o que eu comento com os meninos. Eu falei, para tudo e estuda. Se você estudar, é impossível dar errado. Você vai dar certo. Eu tenho certeza que em algum momento você lá no seu cantinho teve a sua ideia assim, poxa, pós-pandemia, vamos conversar, vamos contextualizar. E olha só, o conhecimento que você reverberou sobre eles e que chegou até aqui. E que certamente vai passar por vários lugares e que daqui a pouco volta para Brasília de novo, hein, gente? Que a gente precisa. Com certeza. Né? Mas que... Por quê? Por que isso acontece? Porque você se encheu de conhecimento. E tem gente que não tem esse cuidado, acha que porque já dança bem, ele é só um bom intérprete daquilo que você ensinou. Ele é só um bom intérprete daquilo que o outro ensinou. Mas ele não tem o fundamento dentro dele para reverberar sobre o outro. Como que eu, sendo intérprete de algo, consigo trazer a formação de um outro intérprete? Não, a gente precisa parar com essa coisa de que porque eu sou talentoso para dançar, eu já posso ensinar. Não é verdade? É importantíssimo a gente entender sobre honra, né? Aquele que passar na sua mão, honrar a sua história. Né? E não ser aquele que surrupia. Eu vou lá, eu recebo esse conhecimento e agora eu vou empreender com o conhecimento que é dele, porque eu não estudei e não me aprofundei, não me formei, mas eu vou empreender a partir disso. Ou seja, é uma total inverdade, né? Mas quero já perguntar outra coisa. Pode perguntar. Como é viver de dança? Como é empreender com a dança? Viver da dança eu sempre falei isso. Né? Porque as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu trabalho com dança. Tá, mas o que você trabalha? Essa frase, desse jeito. Eu acho que é uma das mais marcantes que todo bailarino enfrenta durante a vida, né? E hoje, como eu falo que eu sou um artista da dança,
eu já jogo diferente para as pessoas, né? Do que você vive? Da arte, Isso. né? Eu já corto um pouquinho isso. É muito difícil, porque quando bailarino, olha que loucura, quando bailarino, você trabalha para ser o melhor. Sim. Então você vai fazer aula, vai investir, vai ganhar um cachê aqui, um cachê ali, entrar numa companhia. Quando coreógrafo, você quer mostrar o melhor trabalho. Então você investe em cursos, você tenta ganhar festival. Quando profissional, professor, você investe em fazer a melhor formação. Você vai estudar mais sobre como dar aula, a didática, Investir mais. investir. Só que sempre vai ter alguém que faz o seu trabalho mais barato, É. não com a sua qualidade. Então, ao longo do tempo, o que eu aprendi é que viver é sobreviver da dança. É sobreviver. Eu continuo continuando essa minha carreira, eu acho que muito mais pelo meu plano A, que sempre foi a dança, do que pelo meu plano B, que eu já tenho de uma outra forma. Mas eu acho que é sobreviver que é a palavra correta, porque não é fácil. Vou dar um grande exemplo. A gente trouxe esse contexto para cá justamente porque muitos tinham a, os questionamentos pessoais: por quê, por quê. Talvez as pessoas que vieram para o contexto e tal, e eu espero que no próximo eles venham, não entenderam que a mensagem aqui é trocar, é se preparar. A gente está trazendo um evento que as pessoas acham que a gente ganha milhões e não ganha. É, Pelo exato. contrário, isso aqui é muito difícil de ter feito essa estrutura. Exato. E a gente vai tentar um outro momento com patrocínio, com alguma coisa, porque é muito difícil. Sim. Então é uma sobrevivência que a gente faz. Então, para tudo que eu acho na dança, é muito dificultoso, é muita sobrevivência, sabe? É você não poder falar: eu vivo com honra da dança. Não, eu sobrevivo com honra. Sim. Com honra. Porque eu não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada, estou ensinando. Mas é sobreviver, que eu acho que a gente sempre fala, sabe? Até que você consiga colocar isso como uma forma de vida própria. Eu falo para todos os bailarinos: tem um plano B. É importante ter um plano B. Mas eu acho que a minha sina é ter que levar isso até o final, porque agora eu estou na fase da direção. Sim. Porque eu passei como bailarino, como coreógrafo, como professor, e agora eu estou no momento da direção, que eu quero direcionar situações, eu quero poder ajudar a produzir essas coisas, porque eu acho que é onde me leva o final da minha carreira como intérprete da dança. Sim. Entendeu? Como referência da dança. Então, eu sobrevivo. Acho que eu gosto de falar essa frase assim. Gosto Você- não. É triste, você- mas eu falo essa frase. Eu sei. Você acha que é possível mudar isso, esse quadro? Eu acho que não adianta a gente culpar um governo se a gente não tem uma classe unida. Não Isso. adianta a gente falar que os projetos não são bons se a gente não corre atrás de alguém que escreva um projeto bom. Não adianta falar que o governo não está dando, não adianta botar a culpa nos outros se a gente mesmo não muda. Eu falo que, por exemplo, eu sou de uma cidade onde o que mais nós temos é setoriais de dança, setoriais de arte. E as brigas entre o próprio setorial. Sim. Então, eu brigo com você que é do contemporâneo, eu brigo com ela que é do balé, eu brigo com ele que é do teatro, é muita briga, é muita disputa de ego. Então, acho que a hora que a gente entender que a classe arte é arte e conseguir separar de maneira correta, a gente não vai conseguir avançar em muita coisa. Porque Certo. sempre vai ter a disputa do meu projeto com o seu projeto. Sim. Não adianta eu ficar reclamando com isso e não participar de uma reunião setorial. Não adianta eu brigar com todo mundo, falar: meu projeto não foi aceito, porque eu não fui ver a justificativa por que não foi aceito. Sim. Então, acho que falta um pouquinho disso, sabe? Da contribuição. Por exemplo, eu em São Paulo, graças a Deus, eu tenho grandes parceiros da dança. Quando eu faço workshop, poxa, o seu espaço, pode pegar. Tá a chave aqui na mão. Já é uma contribuição que aquele Sim. cara está querendo, e obviamente que a gente vai retribuir de alguma forma. Sermos facilitadores do trabalho do outro, né? Exatamente, porque a arte ainda ela é um colaborativo, a arte é um coletivo, a arte ela tem que estar junta e ela não anda. E olha quantas pessoas vieram. Sim, Vieram bastante, mas e aqueles outros que poderiam estar aqui? com certeza. Pelo menos um. Vai lá, vai ver se é bom. Uhum. Sabe? E não digo só contextos, não. Digo em geral, todos os festivais, todos os cursos.
Às vezes eu acho que é muito mais válido a gente querer melhorar a nossa dança com aulas do que com troféu. Porque o troféu vai empoeirar. Amanhã ou depois, ninguém mais lembra que você ganhou o primeiro lugar. Exato. Sabe? Não paga suas contas, Não paga. não eleva a sua imagem e o seu conhecimento se um manteve no momento. lugar que ele Troféu. estava. Exato. Exato. E fica uma foto para o seu Instagram. Então, eu acho que é muito importante a gente dar esse feedback para as pessoas, de falar, se querem mudar a dança, procurem mudar você. Procurem trabalhar mais junto. E é mudar como pessoa, né, Jean? Exato. É mudar como pessoa. Hoje a gente tem aquela dificuldade, assim, tipo, olha, eu vou trabalhar com o Jean. Então quer dizer que eu não posso trabalhar com o Ed. Exato. Porque senão o Jean vai ficar chateado. Exato. Mas, gente, a dança precisa ser comercializada. Sim. Né? Ela precisa ser difundida. Então, o que o Jean vai me trazer, de repente, o Vai Ed agregar pra mim. vai agregar para todo mundo. Exato. E aí o Ed vem e complementa isso. Então, a gente precisa mudar como pessoa, não é nem como artista. Como artista, a gente está produzindo bons trabalhos Sim. até, mas como pessoas, como seres humanos que facilitam o trabalho do outro, que aprendem que um dia você perde para o outro ganhar e no outro ele perde para você ser possibilitado. Exato. Né? Então, é como pessoa, é essa cultura de aprender a servir e honrar que eu acho que a gente precisa trazer para o meio da arte. Exatamente. E você sabe que, por exemplo, os meus alunos, os meus bailarinos, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto assim, ó, vai ter um curso lá, vai. Tem bailarino da companhia hoje que eles falam assim, quero fazer aula em outro estúdio, vá. Porque vai agregar para mim. Sim. Mesmo que eu não acredite naquele método, mas está servindo para ela. Sim. Ou para ele. Sim. Não importa. Eu quero que eles tenham a vivência. Eu quero que eles saibam o que é bom, o que é ruim. A gente só vai entender se o trabalho é potencial ou não fazendo. Fazendo. Não adianta criticar. É. Você sabe que até entrando um pouquinho nesse nicho que eu vejo hoje, o próprio Carnaval de São Paulo já investe dessa forma. E o Carnaval é depois da dança. Olha que loucura. Porque o Carnaval, as comissões de frente de São Paulo, que eu também faço parte, eles querem entender por que às vezes a dança daquela comissão de frente não está tão potencializada. E já é investido nisso. No Rio de Janeiro, demais. São Paulo também. Hoje São Paulo busca entender sobre os coreógrafos. Sim. Diretores de escola de samba foram atrás para saber. Isso quer dizer que já houve um upgrade ali naquela área. E na dança ainda fica naquela coisa de briga de territórios. Exato. Esse é meu, aquele é seu, eu sou Exato. melhor. Eu acho que aí não melhora-se nunca, né? A gente não vai conseguir ter esse trabalho collab. Precisou eu, um paulistano, falar com o Bruno, né, que é um candango, Sim. e a gente ter essa ideia de trazer um evento de São Paulo para cá para a gente... Exato. Você entende? É muito ar que a gente precisa respirar, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar em mudar, a melhorar a dança a partir de nós mesmos, a ser mais colaborativos, a falar que o trabalho daquele melhorou, a entender que o meu trabalho precisa melhorar. Exato. Sabe? E quando o trabalho, às vezes, não é bom e você acha que ele não vai contribuir para você, não precisa falar. Ele vai ser raso e vai mostrar esse nível dele Sim. automaticamente. E é importante a gente deixar esse aluno ir lá e entender, até para que ele possa também nos valorizar. Eu vejo isso antes, a gente como toda dona de academia, né? Porque a gente vive disso, eu ficava, ai meu Deus, mas se a gente perder aluno, não importa. E aí hoje eu sento com eles e eu falo assim, existe um trabalho com a sua energia, do jeito que você quiser, em algum lugar. Sim. Se esse aqui não for o trabalho que você se identifica, as minhas exigências não for as que você concorda, não tem problema. Você não precisa permanecer. Vá. E se não funcionar lá fora, dentro da visão do que você acredita, volte. Exato. Por quê? Porque é assim que você vai conseguir, inclusive, honrar o que a gente está te oferecendo aqui. Exato. E a gente acreditar que nós somos bons o suficiente para manter esse trabalho, sem ficar tentando controlar a vida, né? Porque nesse sentido a gente quer controlar a vida. E não, quando você é muito bom hoje, se você vira e fala assim, gente, estou abrindo vagas para uma nova companhia, essa galera toda que se inscreve.
Por quê? Porque reconhece-se que você é uma referência, que você é muito bom no que você faz. Sim. Que você tem conhecimento para capacitar e levar eles. Eu assisti algumas aulas e é incrível não só o conhecimento, como a energia daquilo que você joga no que você está fazendo. Então, certamente você é um artista que se hoje você fala, Contextos é um novo projeto, ok. Mas se você vira e fala bem assim, gente, essa galera aqui vai fazer uma vivência comigo de mais 3 dias, um valor X, quem teve contato com a sua energia, que se apaixonou, não deixa de fazer. Então, é isso que eu acho que a gente precisa muito na dança. Exato. Fazer como vocês têm feito, tocado e transformado, né? Sim. Porque vocês tocam e reverberam. Gente, vocês falam de uma história incrível, a gente fica assim, babando, fala, olha... E a gente fala até rindo daquilo que foi difícil para a gente lá atrás, né? Exato. O professor que te exigiu, a dificuldade que era para poder fazer o clássico só para você poder funcionar no outro ali, porque era uma exigência da instituição, ou dos professores, ou dos mentores. E aí, aquilo até que foi duro de passar, se torna uma história para muita gente brilhar o olhinho hoje. Exato. Falar assim, cara, que respeito eu tenho por esse cara. Exato. A hora que ele falar assim, bora, eu tô junto, bora. Eu não tenho dúvida de que Contextos aqui em Brasília inaugurou e na próxima você não tem noção do quanto que isso daqui vai triplicar. Tomara. Né? Eu não tenho dúvida. Porque o contexto, eu tenho um baita carinho. Você sabe que no começo da nossa entrevista a gente fala sobre o sumiço do jazz. Sim. E eu sou de uma época que Brasília trazia um monte de bailarino muito bom para o jazz de São Paulo. Olha que loucura. Eu tinha amigos que saíram de São Paulo para montar sua companhia aqui, lá atrás, que hoje saiu daqui, está lá em Portugal. Então, eu falo, cara, que loucura, Brasília tem tanto potencial. Eu vejo esses bailarinos que estão hoje no contexto e falo, gente, quanta potência. Mas o que falta? Talvez esse acesso. Exato. Talvez essa corrente, e não é papo de terapia, corrente da bondade, é uma corrente artística. É isso mesmo. Sabe? É exatamente Você não tem que gostar isso. de mim, mas entenda que meu trabalho pode te ajudar também. Exato. Não me derruba. Exato. Caminha do lado. Exatamente. Sabe? Porque eu acho que isso vai só crescer para os outros. Eu concordo muito com isso. Esses dias eu, inclusive, estava conversando, eu falei assim, eu não preciso ser amigo íntimo do professor que eu trago aqui. Mas eu preciso respeitar o trabalho dele e ver o quanto isso vai me fazer crescer. Exato. E se você não gosta dele, não seja íntimo. E também não queime o trabalho. Exato. Porque você não sabe quanto pão com ovo aquele cara comeu para poder estudar. Exato. Não é verdade? Então, não queima, caminha junto. Reverencia o outro, igual vocês estão aqui, mas tem outras pessoas que são referências do jazz e que em nenhum momento você deixou de citar. Né? Isso é ser uma pessoa que honra. Né? Se a gente adquire essa estrutura comportamental e transfere para os nossos alunos, acho que a gente vai deixar de sobreviver de dança. Acho que a gente vai começar a fazer a energia do dinheiro se movimentar, Sim. porque um ajuda o outro. É impossível Sim. dar errado. Exato. Né? E você sabe que você tocou numa coisa que é tão importante. As pessoas elas têm que reconhecer o trabalho do outro. Eu falo que um quadro de Van Gogh vai ser sempre o quadro de Van Gogh. Exato. Não importa que muita gente não goste ou goste, entenda como foi na era e tal. E é muito engraçado que hoje, muitos dos que eu formei falam que eu sou ultrapassado. Uhum. A gente estava até conversando, eu e a Fetzer, sobre isso, sobre o que é ser ultrapassado, né? O ultrapassado, para mim, ele me refere muito à corrida. Eu ultrapassei, eu passei dessa pessoa. Só que todo piloto ele tem uma história, né? Sim. Assim como todo professor, ele tem uma história. Então você falar e apontar o dedo que você é ultrapassado, que aquela aula, que o seu mentor está ultrapassado, eu acho que é você jogar a sua própria carreira no lixo. Com certeza. Sabe? E enquanto você fala isso, tem 10 querendo ocupar a oportunidade que você teve de caminhar com aquele professor ultrapassado. E isso é uma coisa que eu acho que falta, que na minha época tinha bastante. A gente respeitava muito os nossos profissionais. Sim. E eu respeito ainda. Sim. Eu vou falar eternamente de uma Roseli, eu vou de uma Toshi, de um Tony Abbott, de pessoas que muita gente ninguém sabe o nome. E olha que a gente recebia grito, a gente era colocado para fora de sala se não tivesse do jeito que eles queriam. Nossa, tomava varada. Exato, e o respeito se mantinha. Exato, e a gente não parava de dançar. Não parava. Não corria risco de processo. Não. Mas eu acho que era um respeito muito grande pelo que a gente fazia. Exato. Pela história que a gente tinha. E sabe que é engraçado?
E tem uma lacuna, que aí sim eu falo que existe uma lacuna, que é aquela geração que conheceu o celular. Infelizmente é isso mesmo. E A geração micro-ondas. Exato. E tem a geração que já nasceu com o celular no bolso. Essa geração que conheceu o celular é justamente a geração que eu acho que perdeu o foco, o rumo das coisas, sabe? E obviamente que veio uma pandemia que derrubou muita coisa na nossa cabeça. Sim. E essa geração que já tem o celular no bolso é uma geração que está voltando a ter mais respeito, mas não entende como estudar, porque essa geração do meio não ensina a estudar. Exato, Entendeu? é isso mesmo. Eu até falei no meu outro podcast, né, que uma bailarina não sabia quem era a Ana Botafogo. Eu falei, cara, como é que uma bailarina não vai saber quem é a Ana Botafogo? Exatamente. Uma Cecília Kersh. É. Pra mim é indignante isso, É. né? Mas eu entendo que talvez é por falta da informação. Sim. Que é tão centradinha ali naquela sala de aula, plié, demi, vamos pro festival. Bum, termina o festival, pegou o troféu, volta para casa. E fica tão naquele mundo que não entende que existem pessoas que podem ser a sua referência e te dar potencialidade para melhorar mais. Porque eu sempre fui uma pessoa que me inspirou. Comecei com inspiração de Michael, tive uma inspiração de Baryshnikov, comecei a ter inspirações de companhias e assim eu fui modificando meu pensamento como artista. E construindo um trabalho incrível por onde passou. Né? Exatamente. Porque é sobre isso, né? A gente vai vendo as nossas referências e certamente você não vai concordar com tudo aquilo que a sua referência está te ensinando, mas você absorve aquilo que é importante para você e vai construindo a sua história em cima daquilo. Exatamente. E com esse caminho você está transbordando em cima de outras pessoas que estão querendo se espelhar em você. Exatamente. Por isso eu falo muito sobre essa questão da honra, né? E a gente trabalhar o nosso ego, porque o fato de eu te honrar não me impede de trazer o Ed, não me impede de trabalhar com a Fetzer, e vocês trazem essa visão, né? Sim. Que mesmo talvez sem perceber, vocês estão mostrando que é possível trabalhar junto. Exato. É um outro patamar, né? Exato. É um outro patamar. E eu falo até que é muito engraçado. Eu não me importo que as pessoas comercializem, porque eu acho que todo mundo merece ganhar dinheiro, trabalhar e sobreviver da dança. Mas eu acho que é tão engraçado quando as pessoas deixam de falar a realidade do que é. De ter a hombridade de falar, não, aquele trabalho é de onde eu saí. Isso. Aquilo é dança. Não, é preferível queimar o coleguinha, sabe? E isso o contexto ele também colocou. Foi uma sala de aula onde todo mundo se cumprimentou, todo mundo se falou, sabe? Eu pude elogiar pessoas de outras escolas e falar o porquê. Isso é tão importante, sabe? E não é porque é amizade, porque eu rodo tanto que às vezes eu não tenho amizade com muita gente, mas eu tenho carinho pelo trabalho das pessoas, Sim. sabe? Isso é muito importante na Contextos. A Contextos, ela faz isso na minha companhia, ela faz isso nos meus eventos, ela faz isso com o meu mundo da arte. Então, minha companhia em São Paulo, que chama também Contexto Companhia de Dança, ela existe por amigos. Que tá aqui a chave da sala de aula, tá aqui a chave da escola, tá aqui que é uma ajuda, tá aqui camiseta e tal. Então, eu comecei a entender que as pessoas estão apostando, estão entendendo o que é um trabalho de colaboração na arte, na dança. Eu acho que é isso que faz eu continuar ainda e não ir para o meu plano B. E continuar meu plano A, que ainda é a dança. Olha aí. E é isso que a gente consegue ver, que não é sobre jazz. Sim. Não é sobre dança, não é sobre arte, é sobre a essência de um ser humano que acredita nessa unidade, nessa colaboração, né, de artistas uns com os outros e que é impossível quando você tem conhecimento para ofertar e que você consegue acolher, é impossível não funcionar, né? E a gente precisa que esse podcast possa servir para a gente transformar muito da nossa mentalidade. Exatamente. Né? A gente conseguiu aqui conversar com o Jean e entender um pouco do que ele pensa sobre várias coisas, né? Sobre a essência dele e que com certeza daqui a um ano a gente vai ver o trabalho dele explodindo mais do que já está explodindo. Por quê? Porque é sobre a essência da gente que transforma outras essências, né? Pessoas precisam de pessoas, não tem o que fazer, né? E quando a gente leva isso de forma artística, é um impacto emocional mais profundo, né? A experiência que um aluno tem com você, quando você lança sobre ele o ensino de uma movimentação com uma energia da sua essência, muda a história dele, com certeza. Jean, muito obrigada por esse papo, que não só ele falou, porque eu também falo muito, né, gente? Não, mas a gente já quer saber se já temos planos para os próximos contextos.
Vamos ter algumas novidades. Estamos só na dependência de algumas datas que já estão sendo continuidade, que vão ser a continuidade. Sim. Né? Mas já estamos com algumas propostas e logo aqui no canal vai receber essas informações logo de cara. E a gente vai ficar muito, muito, muito apaixonado por divulgar e levar você que assiste a gente para participar do Contextos em todos os cantos do Brasil, esperando ele passar por aqui, por Brasília de novo. Porque aí na próxima eu vou dançar, gente, prometo. E parabéns também pelo canal que está crescendo muito, que eu acho que é muito importante esses canais de dança, porque a gente vê tanto canais nos sites e a gente não vê sobre falar justamente a dança, sobre falar esse lado de cá. Sim. E ter mais um e poder continuar isso é incrível. Parabéns pela iniciativa de vocês e que o canal seja uma coisa de sucesso aí para muitos e muitos anos. Obrigada. A gente começou querendo saber muito deles, né? Querendo saber muito da história, querendo saber muito do trabalho. E agora vocês estão tendo acesso a isso, né? Ou seja, nós como bailarinos, eu, Sâmia, Rodrigo, a gente só queria saber o caminho do outro e vocês agora estão tendo acesso a isso. Então, vem curtindo, vem acompanhando, que a gente vai crescendo junto. Jean, muito obrigada. Um amor conversar com você, um prazer enorme, uma admiração muito grande pela sua companhia, pelos trabalhos apresentados, que vai além do corpo dançante, que vai realmente no impacto, né, das emoções. Eu acompanhei alguns trabalhos que vocês apresentaram agora, inclusive no festival, né, internacional, e a gente fica assim, não tem o que falar, a gente não consegue falar de tanto que aquilo te choca, sabe? Então que essa sua paixão continue transformando pessoas. Obrigado, eu agradeço demais, viu? Obrigado pela entrevista. Prazer todo nosso. Obrigado. Obrigada, gente. Olá, gente, Sâmia aqui. E hoje eu tô com a Camila, uma das inscritas também aqui no Contextos. E a gente quer saber um pouco dela. É óbvio que a gente quer saber a expectativa, como ela se sentiu. A gente já teve um primeiro dia aí de evento. Mas antes eu quero saber quem é a Camila, né? Onde ela faz aula, qual é a trajetória dentro da dança, e ela vai falar um pouquinho pra gente. Camila, quem é você? E como é essa sua trajetória dentro da dança? Como você se descobriu dentro disso? Conta pra gente. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu faço jazz. Minha mãe me colocou desde criança no jazz. Gostei, dancei até uns 11 anos e saí. Com 18 anos eu fui assistir um espetáculo da Deborah Coker e eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu quero estar ali, eu não quero estar aqui na plateia, eu quero estar ali. Senti uma coisa me chamando e aí eu voltei para o jazz, que é a minha formação, que é a minha paixão, voltei com tudo e desde então eu estudo muito a dança. Eu acho muito legal que o jazz voltou para Brasília assim, com força, porque teve uma época que morreu, assim, na minha opinião, ele deu uma... Realmente morreu, a gente não via nada quase de jazz. Quase não via. E as turmas que eu entrava e ficavam boas e morriam as turmas, as pessoas saíam. E foi ficando assim, falta de profissional. Tem profissional, mas falta a diversificação do profissional. E de dar segmento mesmo, né, com o trabalho. Isso. E agora eu acho que deu uma explosão, que eu acho ótimo, porque Brasília estava com sede disso. E eu acho muito legal essa iniciativa. Já posso falar disso? Pode, com certeza. Eu acho muito legal essa iniciativa do Jean, de vocês trazerem eles para cá, porque são grandes nomes que a gente geralmente... é Joinville, é em São Paulo, e tem grandes nomes que estão em Brasília. E a gente precisa fomentar isso, né? A dança em Brasília e principalmente o jazz, que estava morto, estava assim, fraquinho. E vocês reacenderam a chama. E trazendo esses professores para cá, eles acabam sendo fatores multiplicadores, né? Eles ensinam para mim, ensinam para os professores passam adiante e vai formando e fortalecendo o jazz. E a gente vai, de fato, reverberando esse ensino mesmo. Exatamente. Eu achei muito bacana você falar que veio do jazz. Eu estava lá na palestra quando você fez algumas perguntas e realmente acho que a sua pergunta que você fez ali é o que geralmente acontece, da pessoa vir do balé, de ter uma outra estrutura e ver que você já olhou, porque realmente é muito difícil a gente olhar para alguém como você que já olha de cara e fala assim,
o meu momento é o jazz, é isso aqui que eu quero mesmo, e ter esse segmento de tanto tempo. Então, dá para ver o quanto você gosta bastante disso e tem se entregue. Você falou sobre essa questão da dança do jazz em si, em Brasília ter tido uma queda. De fato, a gente sente muito isso mesmo. Mas eu queria saber de você o que faltava além. O que naquele momento, além dessas pessoas terem realmente desaparecendo e tal, as coisas terem... A gente via turmas muito cheias, pessoas que queriam muito aprender, mas que em alguns momentos a gente não conseguia encontrar profissionais ou que a gente não conseguia evoluir o segmento que a gente estava ali desenvolvendo dentro de sala de aula. O que para você faltou naquele período e que hoje você já vê que está bem mais vivo? Você falou sobre essa chama reacender, mas o que de diferente você consegue observar nesses momentos? Eu acho que antes era muito até falaram na aula, fale menos e dance mais. Uhum. E hoje em dia, ainda bem, esse movimento está mudando, que não, vamos falar, vamos trocar, vamos estudar o teórico. E essa incentivação, assim, um incentivo constante dos professores, estudem, não façam só a minha aula, faz aula de todo mundo, porque isso fortalece vocês fora e traz para a minha turma. E não só para a turma, né? Mas assim, como grupo, como bailarino. Eu acho que os professores estão mudando a cabeça de tipo, não, só quero vocês aqui, a gente fica fechadinho, e no grupo, e a gente fica aqui, esse é o nosso mundo. E eu acho que eu fui para Joinville esse ano, fui ano passado, e os professores estão tipo, não, tudo muito mais amplo. Tudo é muito amplo. Por mais que eu acho que o jazz é um pouco cruel, porque ele depende do balé, né? Como eu falei. Eu falo, caraca, só quero fazer jazz. Só que, tipo, não, você tem que fazer o balé. Enfim, várias coisas para fortalecer. Mas eu acho que mudou a cabeça. E ainda bem, todo mundo amadureceu e percebeu que a troca é muito melhor. E Brasília está se fortalecendo assim, com estudos. Como foi para você? Ontem a gente teve o primeiro dia do evento. A gente teve uma primeira palestra, depois teve as aulas. Como é que foi essas aulas? Você já tem uma experiência de jazz há um tempo. E eu queria saber como é que foi as aulas. O que você sentiu nas aulas, você conseguiu absorver mesmo? Porque, como você falou, a gente sabe que são grandes nomes dentro do jazz que vem reverberando isso e que é sempre muito importante a gente estar ali pesquisando, aprendendo e entendendo o que está acontecendo. Como foi para você esse primeiro dia de estar em sala de aula, de poder se inserir e se jogar mesmo ali no momento? Eu acho muito legal porque a gente fica na nossa zona de conforto. Quando a gente chega nesse curso, são professores tão diferentes e com metodologias tão diferentes e didáticas diferentes que a gente sai da nossa zona de conforto e aprende até nisso. Até tipo, caraca, que aula... Nem gostei, sabe? Pode ser, né? Eu amei todas, mas assim, não gostei. Mas deixa aí no não gostar. Porque te obriga a fazer novas crescer. Coisas. Exatamente. Com certeza. E eu acho muito legal que aqui todo mundo parece, né? Que as bailarinas são jazz, são bem jazzeiras. E aí, quando a gente vai trocando, a gente aprende muito olhando, né? A gente estuda olhando e absorvendo é porque assim, o professor te dá um macarrão, a gente coloca o molho. E aí a gente vai vendo o molhinho de cada pessoa e falando, nossa, eu aprendo com os alunos também, eu aprendo com quem está aprendendo junto e a gente vai formando uma grande cadeia de conhecimento, eu acho. Nossa, eu acho que você disse tudo com esse exemplo, não tem exemplo mais didático que isso. E realmente eu acho que é isso. Eles têm ali um macarrão, uma massinha que eles passam para vocês. E que cada um vai reproduzir de um jeito, por ser indivíduos diferentes, por ter uma técnica diferente, por ter uma essência diferente. Sim. E é muito bonito a gente observar cada um colocando essa essência dentro dali do movimento. Isso. E ver que a base é a mesma, mas todo mundo consegue encarar e deixar a sua identidade e a sua marca. Isso. A gente fica muito feliz em te receber. A gente queria mesmo ter essa troca rapidinha para saber como foi, o que vocês acharam. A gente está sempre falando com os meninos para saber o que eles acham. Eu queria que você deixasse seu Instagram, se você se sentir à vontade, claro. Para a gente poder estar acompanhando também o seu trabalho. Eu acredito que é importante a gente deixar aí, ainda mais que hoje a gente sabe que tudo é tecnologia, redes sociais, e é sempre bom a gente ter alguém também para trocar. Então, se vocês querem trocar com a Camila, eu tenho certeza que ela quer trocar com vocês muita coisa e muita dança. Adoro. Procurem saber, vou pedir para ela deixar as redes sociais dela, se você faz aula em alguma escola, se você tem
algum recadinho para deixar, pode ficar à vontade. Deixa eu ver. Meu Instagram é @camilaseabra.bailarina. Eu danço na 678 com um grupo de jazz 678. E eu amo a troca e a conversa e o teórico e a gente trocar material. E eu acho que assim, a dança não só é o corpo, é o mental também. Então, quando a gente... eu falo porque eu aprendi muito esse ano de não ficar me comparando. E eu fui atrás de livros e coisas. Além de ficar trocando com professores, eu fui atrás do teórico. E o teórico parece que deu um... Caraca, dá um salto enorme. Que te melhora na dança e você nem imagina. Né? O psicológico melhora na dança. Então, eu acho que eu sempre estou aberta a diálogo. Eu amo jazz. Eu sou jazz, o jazz vive, a Roseli já falava isso, que teve uma época que o jazz morreu no Brasil e o jazz vive. É isso. É isso, gente. E esse recado que a Camila deixou é mais que importante. O jazz vive, a gente está aqui para mostrar que realmente o jazz vive e a gente com certeza quer levar ele para muitos outros lugares, não só dentro do Brasil, mas sempre fora. Sempre ter uma pitadinha ali de jazz é super importante. Camila, muito obrigada pelos tempos que você tirou com a gente de poder conversar conosco. E, gente, aproveitem para acompanhar o trabalho dela, acompanhem o trabalho da 678, tenho certeza que vocês vão amar muito. Muito obrigada. Obrigada. Oi, gente, estamos aqui de novo no Pliecast, dentro de Contextos, um evento produzido pela Flyer Produções, pelo Bruno, que vocês já estão cansados de saber, né? E nós estamos com um professor que está sendo aluno nesse momento, mas esse professor, ele tem uma especificidade muito interessante. Sam, que já é o nosso amigo, oi, gente, né, de Goiânia ali, um goiano, é um estudioso da área de jazz. E a gente quer perguntar algumas coisinhas para ele, né? Sam, como é que está sendo a sua vivência aqui em Contextos? Eu acho que é muito importante para nós o jazz estar sempre atualizando das informações. O jazz é muito amplo e cada professor tem sua individualidade. Eu acho que o jazz é uma área, como todas as outras, mas eu acho que com esse cuidado especial que nos obriga a sempre estar buscando atualizações. Sim. Não com base de mudar o que a gente construiu, mas sim de entender o que está acontecendo no mercado e o que funciona em relação a outros estados ou com outra metodologia, né? Importante. Então, para mim, é importante estar aqui realmente ter professores de renome, né? Que são grandes personalidades no cenário brasileiro da dança jazz. São referências para Muito, você. tipo assim, e pessoas que estão com a carreira aí já faz um tempo, né? Sim. Então, eu acho que esse cuidado em olhar um pouco para trás, para entender um pouco como foi a origem, sabe, com quem ele aprendeu, a forma que ele constrói a aula, o que ele tem de individualidade em relação a essa vertente de jazz que ele trabalha, eu acho que é algo muito importante, né? Mas eu acho que para quem estuda jazz de verdade, que vive ele, eventos como esse são cruciais. E eu sinto falta de ter isso em relação ao Brasil, mas principalmente nesse nosso eixo, Goiânia, Brasília. São poucos eventos que abrangem essa área, né? Que é uma área que, por grandes anos, foi muito esquecida, né? Sim, e a gente inclusive estava comentando sobre isso, sobre um hiato, um tempo de silêncio que existiu em Brasília com relação ao jazz. Não sei se em Goiânia foi assim também, mas a gente viu o jazz meio que dar uma adormecida e agora ele está assim, voltando com muita força, né? Parece até que a gente olha e fala como a gente deixou tanto tempo ficar sem esse tipo de conhecimento para gente que trabalha ainda que com o clássico, com o contemporâneo. O jazz é tão necessário, né? E você é um pesquisador. Conta pra gente quem é o Sam. E é muito engraçado, Chay, que desde quando eu cheguei aqui, começou com uma palestra, né? Um formato de mesa redonda, os professores falando. E tudo que eles estão falando é o que eu estou escrevendo. Olha que legal. E por muito tempo eu achava que esse diálogo não estava pronto para ser colocado e que eu via que pessoas fugiam desse assunto, mas eu acho que a gente precisa problematizar para poder dar outro significado, né? Sim. E eu sou formado em dança pela Federal de Goiás e agora eu estou no mestrado em Artes da Cena também pela Federal de Goiás. Né? Na minha monografia de curso, eu pesquisei sobre a história do jazz em Goiânia. E agora no mestrado, eu estou estudando Goiânia, buscando duas centralidades, que é Rio de Janeiro e São Paulo. E eu tenho dois professores aqui, paulistas. Não faz nada com a gente, né? Vocês perceberam, Brasília esquecidíssima. Não, mas é porque eu acho que a gente precisa entender as influências, né? Sim, com certeza. E eles são polos que interagem mais em relação à arte. Não, eles no vêm Brasil. de uma grande referência que foi Roseli.
e que hoje eles estão com trabalhos tão estruturados, de forma tão incrível, cada um no seu polo. Muito diferentes, mas saindo do mesmo lugar. Exatamente, e com uma mesma essência, né? Porque pelo menos o que a fala, na verdade, dos três é sobre buscar conhecimento e fazer a sua história com a sua essência. Então eu acho que esse é um diferencial muito grande, porque, como você falou, tu é um pesquisador, a gente não abandona a história, a gente precisa estudar, precisa entender, precisa ter conhecimento. Que acontece muito da gente ver gente aí que faz aula 2, 3, daqui a pouco tá dando aula, não estudou nada, não pesquisou nada. É revoltante, né? Mas a gente... E Chay, eu consigo te explicar que em Goiânia teve o mesmo movimento de desaparecência. Sim. E por muito tempo a gente escutava que o jazz havia morrido lá. Olha só. E assim que eu comecei a estudar sobre a história de Goiânia, entender como esse jazz apareceu, através de quais pessoas, né? Quais foram as primeiras professoras que começaram a dar aula, eu fui tecendo, assim, mapeando essa chegada. E o que eu percebo? Que, né, hoje a gente tem um pouco mais de facilidade em relação à internet, de estar atento aos conteúdos dos nossos parceiros e colegas de trabalho do jazz. Mas naquele tempo não era algo possível, né? Então, Sim. como que se vivia de dança? Ia para fora, faziam cursos e voltavam. Porém, Goiânia tem uma individualidade muito grande. Por quê? Assim que começou a dança lá, foi através de uma professora de música que começou a dar aula de dança. Vou tentar explicar brevemente a história, porque, né, a conversa pode ser um pouco mais longa e eu não quero investir tempo em outros detalhes, mas foi assim, existia uma escola de música que se chamava Música. E nisso, eram 3 professores, 3 diretores, com uma cabeça muito visionária, e sabiam que a dança estava no momento de ascensão no Brasil. Sim. E Goiânia, ela nasce com o pensamento de ser uma cidade moderna. Então, Goiânia queria ser moderna. E o que mais De moderno. de moderno não tem de consumir o que estava sendo consumido? Então, dança tinha que existir em Goiânia. Sim. E nisso, essa professora de música entra em contato com uma amiga antiga, que também era formada em música, porque ela sabia que no momento de construção das grandes rodovias em Goiânia, os viadutos, tinham vindo para lá, no caso, né, que eu estou em Brasília agora, tinham vindo para lá engenheiros para construir, né? E neles estavam alemães, russos, e nessa vinda acompanhava dele as mulheres, as esposas. E Goiânia teve a felicidade de vir duas mulheres, né? Uma alemã e outra russa, que davam aula de balé na garagem. E essa professora de música, que eu estou citando agora, ela fez aula durante toda a sua fase da infância, né? Dos 7 aos 14. Depois se endereçou para a área da música, formou lá e depois assumiu essas aulas de balé em relação a essa primeira escola de Goiânia que chama Música. E tinha um método de replicação, onde ela vinham professores de fora, ensinavam ela construir uma aula e ela replicava essas aulas durante a semana. E isso se perdurou por muito tempo. Mas pulando já uma parte bem grande, mas só para contextualizar, para a gente chegar no jazz, veio para cá as inglesas, por intermédio da Dalla Ascar, que é lá do Rio de Janeiro. Sim. E assim que elas vieram, essas professoras que davam aula de balé se migraram para outros lugares. E quais eram esses outros lugares? O jazz. E o que eu percebo nesse movimento de fraqueza, de sumiço em relação ao jazz? É evidente falar que dentro do Brasil teve um movimento de boom do jazz, onde ele era consumido nas televisões, Sim. em filmes. Eu tenho fotos dentro da minha pesquisa que elas davam aula de jazz em cima de um trio elétrico. E a rua toda assim, lotada. Cheia de gente. E de repente para, né? O interesse da população se migra para outras áreas de dança, né? Aí já vem em relação à dança de salão e vai se consumindo outro. Sim. Porém, o que fez o sumiço do jazz em relação a Goiânia, né? Eu estava escutando ontem dentro do debate dos professores em relação a Brasília, né? Com o Mena. Em Goiânia foi um pouco diferente, né? Elas falam que ficaram muito cansadas da rotina e por isso decidiram fechar as escolas, né? Que eram 2 escolas específicas de jazz. Sim. Mas a minha percepção já é um pouco diferente. Vejo que o que matou o jazz em Goiânia por muito tempo era que era um estudo não muito fundamentado. Essa base, tipo assim, fez um efeito maravilhoso e a gente tem um nome ainda lá fora em relação a Goiânia com essas primeiras professoras, com trabalhos muito bons. Só que a formação não foi tão contínua, né? Porque pensa, essa professora ministrava aula por cursos que ela fez lá fora e que vinha trazer para Goiânia. Então, era, de certa forma, um pouco do que a gente vive aqui. Sim. Né? Tipo assim, individualidade sua, minha, dela,
porém a história, o contexto todo base. não estava forte. Então, o alicerce não foi suficiente para perdurar Sim. isso. Então, depois que as professoras decidiram fechar as escolas, os alunos não continuaram o legado dela. Então, teve um momento de... acabou tudo. Né? E hoje a gente percebe um cenário um pouco mais diferente, porque tem professores surgindo nesse meio de Goiânia, que eu não consigo citar muitos e ver muitos, assim, mas que são estudiosos no assunto. Para mim, eu começo a ser pesquisador, né, porque não era uma área que eu gostava de atuar. Eu gosto muito da prática, amo coreografar, me coloco numa sala de aula, me enfia 40 mil alunos e deixa lá que eu me resolvo com eles. Para mim é a minha verdadeira paixão e sempre eu vou defender isso. Mas um lado meu incomodava demais com isso, sabe? Você ia para os lugares, o povo não sabia o que era jazz. Ou se dava uma aula de jazz, eu falava, gente, algo tá errado, sabe? Primeiro foi necessário entender como que uma dança de origem negra, afro-estadunidense, conseguiu ganhar tantos outros contornos culturais em relação aqui, né? Hoje o jazz que a gente conhece é um jazz pro palco, né? Onde tem coreografias, Sim. a aula tem um formato estruturado. Mas exato. a origem do jazz é música improvisada, dança improvisada, em festas, em bailes. Negros. Como que tudo isso se reverberou nisso daqui? Então, precisa parar todos os professores num momento e falar assim, calma, eu preciso tentar entender um pouco antes, sabe? Ver essa história. Para conseguir trazer um pouco dessa essência. Como que eu contextualizo? Para daí eu conseguir dar continuidade a essa E o caminho evolução. tem que ser esse. Porque, primeiro, é um preconceito gigante, uma apropriação de um movimento que não é nosso. E se não for estudado, vai virar outra coisa e não vai ser jazz. Exato. Muita coisa pode ser jazz, muita coisa pode ser jazz, mas nem tudo é jazz. Exato. E eu acho que falta esse entendimento desses fazedores de jazz aqui de Goiânia ou do Brasil, de modo geral, terem propriedade, não só técnica, que é importante, mas fundamentar toda essa parte prática numa teoria. Eu estava conversando com o Jean ainda há pouco e eu estava comentando com ele exatamente sobre isso. Pessoas sempre vão precisar de pessoas e é impossível essa relação acontecer sem eu me interessar pela história do outro. Então eu não tenho como ser grande amanhã se eu não consigo entender a história que vem antes de mim, para daí eu continuar crescendo e transbordando a partir disso. Eu não posso só enfiar na minha cabeça um negócio, não, agora, como a gente está comentando, né, eu vou estruturar a minha aula, vou montar as coreografias, vamos para festivais e ponto final e acabou. Mas e aí? O que acontecia lá atrás que deu nisso daqui? O que a gente precisa estudar para, de fato, começar de novo a ter a pureza de cada movimento, a lealdade com a história, né? Então, eu acho de suma importância, você é o primeiro entrevistado da gente que traz uma história muito gostosa, que tem muita relação com o jazz. Tem toda a relação com o jazz. E a gente está num evento de jazz que eu acho que eu, com os meus 15 anos que eu tenho, há muitos anos eu não via um movimento de estudo do jazz, o ressuscitar deste trabalho, né? É sempre assim, e olha que eu sou uma apaixonada pelo balé clássico, né? A nossa escola ela é fundamentada na estruturação da técnica clássica. Mas, gente, o jazz... Existe um espírito livre na dança, né, na técnica, que não dá para a gente explicar. E não tem como a gente fazer isso sem estudar, não é verdade? Não tem como. Conta pra gente o que você está fazendo em Goiânia, que você entendeu tanto, falou tanto de história, está por dentro de tudo, mais do que a gente, inclusive, e a gente quer saber onde a gente acha esse profissional. Então, eu acho que primeiro foi entender o desafio que seria. Eu saberia que não seria algo fácil, que me demandaria um pouco de estudo. Um pouco não, né? Vamos falar a verdade, muito, né? Eu estou aqui, inclusive, mas segunda-feira, no caso amanhã, eu tenho que mandar minha qualificação do mestrado. Então tá uma loucura e é muito engraçado que eu estou escutando deles nesses conversas de corredores, Sim. né? Coisas que eu tenho me dedicado a estudar. Então é muito gostoso, para mim é isso. Mas voltando à pergunta, além dessa parte acadêmica, de ser pesquisador, eu também tenho um grupo de dança chamado Grupo de Formação e é um trabalho com jovens e adolescentes nesse processo formativo para a inclusão no mundo da dança, né? Então a gente tem uma rotina de festivais, de espetáculos, mostras, então eu tento oferecer para esse grupo todo esse meu estudo em relação ao jazz, que eu acho que é a nossa área de atuação assim, específica, mesmo abrangendo todas as outras áreas. E eu trabalho em 2 escolas, né? Na verdade, 3.
Em Goiânia, no Música, Centro de Estudos, e no Esporte e Movimento. E eu sou coordenador pedagógico de uma escola lá em Rio Verde, também em Goiás, que chama Balé Campestre. Que é um pouco de tudo que eu faço. Tentar interligar toda essa minha parte prática dentro da parte pedagógica também, a parte teórica. Né? Eu acho que essa dedicação toda vem para trazer esses dois mundos que por muito tempo foram separados da academia em relação à dança, na sua parte cênica mesmo, e fazer essa junção. Porque eu acho que é o que a gente mais precisa. Com certeza, com certeza. E esse ponto que o Sam comenta sobre a gente entender a história, a gente trazer esse estudo para dentro de sala e transferir além da técnica para esse aluno, ele te dá um resultado surreal. Nós conhecemos as alunas do Sam e existem alunas que você olha ali, ela dançando, você fala assim, essa menina nasceu dançando jazz. Por quê? Porque o ensino vem carregado de muito conhecimento, de muita história. Então, é impossível não fazer a dança acontecer depois que esse aluno vira a chave e ele entende, a mentalidade dele entra na história. E eu acho que o meu maior desafio, enquanto professor, é sempre tentar deixar isso claro, né? Claro que a gente quer ver a virtuosa dos alunos, né? Girar muitas piruetas, ter um bom alongamento, mas eu acho que o meu entendimento quando eu entrei no mundo acadêmico foi, calma, eu quero tudo isso. Sabe? Tipo assim, eu gosto também de tudo isso, gosto dessa virtuose. Sim. Mas enquanto não for bem fundamentado, não. Né? O jazz tem uma ligação muito com essa dança afro, né? Então, por que a gente usa muito? Muito plié, né? Uhum. Toda hora muito aterrado, essa ligação com o chão, né? Os pas de bourrées, os pliés são tudo, sabe? Muito térreo. E enquanto o bailarino não entende o porquê disso, mas por que o plié, a gente usa esse plié assim? Uhum. Por que esse pas de bourrées é um pouco diferente? Então, entender a história é, tipo assim, investir nesse ponto para esse bailarino conseguir evoluir. Fazer uma virada de chave. Sim, exato. Não tem como. A gente coloca muitas vezes o bailarino como algo reprodutor, né? Tipo assim, te ensino isso, eu quero desse jeito, 8 tempos para isso, 4 para ir, 4 para voltar, isso e aquilo. Esse bailarino não se torna algo pensante. E o jazz, como ele é vivo, né? Tem uma frase que eu gosto muito da Marcela Bevenot, que é uma estudadora do jazz. Ela fala que o jazz sobrevive no corpo de quem o faz. Eu até arrepio falando porque é algo que me comove, sabe? É o grande amor da minha vida, né? O meu tempo de investimento. E quando a gente tem esse entendimento que o jazz sobrevive no corpo de quem o faz, eu preciso fazer com que você entenda isso. Talvez o jazz sobrevive no meu corpo de uma forma, né? Eu ensino para meus alunos tudo isso que reverbera em mim. Mas a minha intenção é que eles não sejam cópias minhas. Sim. Eu quero que eles pegam as melhores características, né? Já que a gente está nesse processo formativo. Mas eu quero que eles tenham sua individualidade, que tenham o seu próprio jazz, sabe? O seu próprio movimento, sua própria extensão. Eu acho que enquanto a gente coloca eles sempre nessa lugar de reprodução, a gente não vai conseguir ter bons trabalhos de jazz. Eu acho que esse bailarino, ele precisa ser um intérprete como um todo. E esse lugar de intérprete, de conseguir dar alguma coisa para o coreógrafo, ele começa em sala de aula. A gente mira muito no final. Então, tipo assim, eu quero uma coreografia com isso, quero tal pegada, com muitos lifts e tudo mais, mas não. Vamos voltar um pouco antes. Enquanto não estruturar essa aula e mostrar para esse bailarino, olha, a gente vai partir desse lugar, por esse rumo, assim, a gente vai entender que esse plié tem uma reverberação naquele outro movimento, a gente vai entender que essa extensão tem uma ligação com o chão que não pode perder por conta da história dessa dança. Então a gente vai tecendo assim lugares e construindo devagar ao pouco para que esse bailarino tenha muita liberdade, que eu acho que a liberdade ela não é um lugar de como se fosse algo que eu tudo posso. Essa liberdade ela é muito condicionada dentro dessa história, porque tem que fazer sentido de alguma forma, Exato. Porque não pode ser tudo. Eu acho que é outro lugar. Eu acho que a gente só vai ter entendimento disso e esse jazz que vive e sobrevive com o tempo, que não vai ter outro movimento de decadência assim, quando tiver esse entendimento, onde esses bailarinos se tornam seres pensantes. Mas não só por eles mesmos serem pensantes, mas quando nós, professores, entendemos esse papel de incentivar isso em cada um. Instigar, né? Isso mesmo. Uma aula, né, gente? Uma aula. Sam veio aqui dar uma aula pra vocês. Isso daqui não é uma entrevista. E tava lindo agora, todo nervoso. O que eu vou falar? Agora já E a dicção é péssima, gente. Vocês têm que ver. ver. Ele tá aqui, ó, apaixonadíssimo, falando. Entrou no mundo dele que eu tô assim, aula. Nós estamos numa aula. Sam, muito obrigada. Quero que você deixe seu Instagram
tá? Para a gente poder correr, seguir esse cara que tem também muito conhecimento para poder transbordar sobre a gente, viu? E que você arrase nos seus trabalhos. Queremos estar juntinho, acompanhando tudo. Fala aí seu Instagram para essa galera. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer sempre estar com você, gosto muito, tá? E vou passar meus 2 Instagrams, né? Eu sei da dificuldade que é, para quem não vive na academia, eu falo academia em relação à faculdade, graduação, Sim. pós e tudo mais, a consumir tudo que a academia produz, né? Porque a gente tem uma vasta gama, assim, de textos. Exato. E em relação ao jazz, a dificuldade maior é por conta que é tudo em outra língua, né? Sim. Então, não é todo mundo que consome isso. Isso. E eu fiz um trabalho que era tornar fácil o acesso para isso. Então, eu transformei todas as minhas pesquisas em relação a vídeo, né? Então, eu crio o Eu Digo Jazz. O Eu Digo Jazz vem por conta do nome do jazz, do estudo, da etimologia da palavra, que tem a eu digo, tipo de dizer. Então, Sim. muitos associavam isso a ele. Então, eu, no caso Sam, digo o meu jazz, mas que também pode corroborar com o seu jazz. Sim. Então, tem um estudo muito grande em relação a isso, da história do jazz, em relação à construção de aulas. Tudo isso a gente acha lá no seu Insta? Lá no Eu Digo Jazz. Gente, eu digo jazz, É só arroba Eu Digo Jazz, tudo Pronto. junto. E o meu pessoal é @ Sam Queiroz, Sam com 2 A. Pronto, já sabemos onde achá-lo e onde consumir muito. Sam, muito obrigada, foi um prazer ter você com a gente. E a gente vai te curtindo e curtindo seu trabalho por aí. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado, um beijo. gente. Olá, gente, Sami aqui de novo. E agora eu corri ali na sala e roubei a Madu pra gente conversar um pouco com ela, gente. Jean trouxe ela e ela tá aqui participando do contexto. E a gente, antes de mais nada, quer saber quem é a Madu, como foi essa entrada dela no contexto. E a gente vai procurar saber muita coisa hoje. Agora eu vou perguntar pra ela, né? Pedir pra ela nos contar, na verdade, quem é ela e como que ela entrou nesse mundo do jazz. Conta pra gente, Madu. Bom, meu nome é Maria Eduarda, né? Tenho 21 anos e eu venho muito do clássico, muito. Eu sempre fiz só balé. Aí, em 2022, eu fui fazer um curso em São Paulo de balé e, por algum acaso, eu quis experimentar o jazz. E foi justamente com o Jean. Foi com quem eu tive minha primeira aula de jazz ali. E, assim, não sei, eu senti um negócio que eu precisava mesmo ter. Foi assim, eu até terminei a aula chorando, super emocionada. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu comecei a fazer aula regular com o Jean, lá em São Paulo também. E aí eu fui aprimorando a técnica. Foi muito difícil no começo, porque eu tinha um corpo muito enrijecido do clássico, né? E aí fui indo, até que ele me chamou para fazer parte do grupo competitivo dele, que era lá na escola, que eu fazia aula em São Paulo. E aí foi quando eu comecei a dançar os trabalhos dele. Dancei alguns trabalhos, aí então no ano de no final de 2022 foi quando assim nasceu a Contextos. E aí eu fui, ele me chamou, né, na verdade ele não me chamou, ele perguntou se... como eu posso dizer? Ele me perguntou se eu toparia dançar um duo, um trabalho de duo. E aí eu fiquei assim... Como dizer não? Como dizer não? Nunca tinha dançado, não tinha experiência nenhuma também. E eu falo que esse duo, que é o que eu danço com o Henrique, é muito importante para mim, porque foi onde eu cresci muito com ele. Que eu aprendi muita coisa mesmo. Comecei a dançar em competições, né? Tanto que o primeiro festival que eu fui com ele foi em Curitiba, que foi o Prêmio Curitiba na Dança, que a gente levou primeiro também nesse duo. E foi uma coisa que me alavancou com ele, assim, que me fez crescer ainda mais. E até hoje a gente dança esse duo aí, né? Então ele é muito importante para mim, porque eu acho que foi muito um marco, assim, que eu consegui crescer com ele. Foi onde muita coisa mudou, pelo menos para mim, que eu senti. Gente, como assim ela tem só essa idade? É porque vocês não viram ela dançando, mas eu vou achar um take aí que o Gabriel deve ter pego dela dançando em sala. Como assim uma
serzinho desse, com uma maturidade muito incrível, assim, na própria dança. Aproveitando que você falou desse duo, eu queria que você contasse pra gente como é esse duo, o nome da coreografia, nos desse mais ou menos como que falasse pra gente como é que é esse duo, assim, a construção dessa coreografia. Então, o nome é E Se Eu Partir? Que é fala justamente sobre o nome. Tipo, e se eu partir, como você vai ficar sem mim? Entende? E no começo, como eu tinha pouca experiência, era tudo muito duro. Era tudo muito meio robótico, assim. Hoje em dia, acho que a gente, de tanto ter dançado também, amadureceu muito o trabalho, desde ano passado até agora. De tanta gente ter dançado, a gente já sente uma sensação diferente. Foi o que o Jean mesmo falou pra gente pensar, assim, que no final eu tenho que sofrer pela partida dele. Sim. Como que eu vou ficar sem ele ali, entende? Mas uma relação não tem só momentos de sofrimento, não tem só momentos ruins. Sim. Então eu não posso sofrer ali a coreografia inteira, porque senão no final me jogo da ponte. Então eu sempre penso quando eu danço em começar ali sentindo que tô num momento bom de uma relação, momentos felizes. Aí o meio vai dando uma conturbada e no final ele parte, eu fico ali, sabe, o que eu vou fazer agora sem ele? Não, só dela falando assim, eu já senti daqui o negócio, gente. Imagino que seja assim, incrível. Eu sinto muito assim, dessa maneira. Assim, é muito bacana que com as suas palavras a gente já consegue sentir o quanto você consegue se expressar mesmo através disso. E que incrível. Você falou que a sua entrada, entre aspas, na Contextos foi, querendo ou não, através de um convite de forma um pouquinho mais impessoal, de topa, vamos lá, e quando você viu já estava dentro. Mas durante esse período de Contextos, como você se vê daquela menina que fez a primeira aula de jazz com o Jean, para hoje tá chegando em alguns lugares, ganhando muitas premiações dentro dessa estética? Então, hoje em dia eu me vejo muito mais madura, em questão de movimento, em questão de pensamento também. Porque quando eu comecei a fazer jazz com ele, como eu vim muito dura, né, como eu falei do clássico. E aí eu entendia muita coisa que ele falava, daqui do centro, de movimentação, mas eu não conseguia executar com a maturidade que eu tenho hoje. Sinto que desde que eu entrei até hoje, o tanto de aulas que eu tive com ele, amadureci muito assim em questão de movimentação e sentimento mesmo. E quando eu entrei eu não conseguia sentir tanto o ser humano também na dança, a dança mesmo, como eu sinto hoje. E colocar, querendo ou não, a interpretação, a sua verdade e sua essência na dança, exato. Porque a gente conversou com uma outra menina, uma outra bailarina que tá fazendo o curso, que veio para poder fazer, e ela falou algo muito engraçado, assim, de forma bem didática. Ela falou assim, olha, geralmente o professor, ele dá ali um macarrão e a gente tem que colocar o nosso molho, e cada um gosta de um molho diferente. Aí eu, caramba, é isso, né? Muitas vezes, assim, a gente precisa sentir diferente para não ficar algo durinho, robótico e que a gente não vai sentir tanto assim. Acaba que, querendo ou não, a gente também entrega a sua verdade através da dança. Sim, com certeza. Foi como eu comentei com o Jean ontem. Na edição passada da Contextos, do curso da Contextos, foi lá em São Paulo, eu fiz aula da Fetzer também. E esse ano eu fazendo novamente a aula dela é muito diferente, porque eu tenho outra cabeça agora. É uma coisa, assim, muito diferente. O que eu não tinha a primeira vez que eu fiz a aula dela na edição passada, Contexto, eu tive agora. Então foi muito mais prazeroso para mim. Eu entendi muito mais a questão do sentimento, da interpretação também. E de se aprimorar cada vez mais, né? Eu queria que você falasse pra gente, desde que você entrou na Contexto, se antes você já participou de algum festival. E nesse período, quais festivais que você já participou? Conta pra gente. Então, antes de entrar para Contextos, eu participei eram festivais não tão grandes, eram festivais pequenos e eu sempre dançava, como eu falei, clássico. Então era sempre uma variação, um conjunto neoclássico.
E nunca dancei nenhum solo de jazz, nem nada, né? Era só variação. E também nunca levei nenhuma premiação tão especial assim. Sempre consegui ali um segundo lugar, um terceiro lugar. E como eu falei, não eram festivais tão grandes. Aí depois que eu entrei na Contexto, a gente foi primeiro pro Prêmio Curitiba na Dança, que aí foi, acho que meu primeiro prêmio de primeiro lugar, que foi com o duo e com o conjunto também, Quando o Amor Está Perto Demais, que é o conjunto que o G montou para a companhia. Foi o primeiro conjunto também que a gente segue dançando até hoje. Que incrível. Foi para Joinville desse ano, muito especial. E aí a gente foi indo para festivais. Teve o de Caconde também esse ano, teve o Festival Internacional de Goiás, Joinville, enfim. Aí a gente foi. Muitas coisas. E conta pra gente sobre a sua premiação de melhor bailarina no Festival Internacional de Goiás. Pela sua fala, eu imagino que você, né, falou, olha, ainda não tinha ganhado uma premiação, ainda estava ali um pouquinho no clássico. Evoluímos ali nas categorias, era um segundo lugar, um primeiro. Mas como foi para você? Porque, assim, eu acho que quando a gente decide participar de um festival, querendo ou não, é sempre uma emoção muito grande. E quando a gente ganha, o grupo tal ganhou e tal, é uma emoção conjunta. E quando você é chamado pelo nome de melhor bailarina ali na frente, Nossa. Conta pra gente como é essa emoção de chegar ali e falar, caramba, dentro do festival, nessa edição, eu fui a melhor bailarina. Conta pra gente como foi isso. Nossa, assim, foi muito... Eu nem acreditei na hora. Porque no Prêmio Internacional de Goiás eu dancei 3 trabalhos. Foi um solo, um duo e um conjunto. O duo com o Henrique, que eu já tinha comentado, o conjunto também, que eu já tinha comentado, e o meu solo de jazz, que também foi feito pelo Jean. E aí, o solo eu não peguei premiação, mas eu gostei muito de como eu dancei no palco. Muito da sua performance, né? Gostei muito, me emocionei mesmo dançando, eu senti bastante. Aí o duo pegamos primeiro lugar e o conjunto pegou primeiro lugar também. Aí quando a gente estava ali esperando as premiações especiais, eles anunciaram primeiro as bolsas. E aí anunciaram que eu tinha ganhado uma bolsa de vivência na companhia do Teatro de Augsburg, na Alemanha. Que incrível! E aí foi quando eu subi no palco, o diretor da companhia me deu cartãozinho, contato dele, para entrar em contato depois. E aí a gente ficou ali no palco. E aí eles anunciaram o melhor bailarino e a melhor bailarina. Na hora que anunciaram a melhor bailarina, eu não escutei, porque o retorno no palco não tinha. Então quem estava ali no palco Não ouvia. Não escutava nada. Eu só escutei o Maria Eduarda Mendes da Costa. E aí eu parei por 2 segundos, fiquei parada assim por 2 segundos. Eu fiquei, gente, como assim? Aí eu fui pra frente, a Gisela Vaz me deu o certificado de melhor bailarina, o troféu. Teve o prêmio de 12 mil também, que, nossa, pra mim foi muito dinheiro. E, nossa, eu não tava esperando. Então, acho que isso foi o mais legal. Porque eu não tava esperando premiação nenhuma. De nada, de nada, de nada, de nada. Mas essa sua fala é muito bonita, assim. A gente vê que não é todo mundo que tem essa visão. De ir para um festival. Óbvio, a gente vai para o festival, a gente quer ganhar uma premiação, quer ganhar algo. A gente se esforçou bastante dentro de sala de aula para que isso acontecesse. Mas a gente sabe que todos os grupos também se esforçaram bastante. Então, eu acho que o resultado final, que é isso que você falou, olha, o meu solo eu não ganhei, mas eu me emocionei, eu me entreguei. Então, assim, a gente vê que, com certeza, as pessoas que estavam ali naquele momento foram impactadas pela sua dança, porque a gente sente quando o bailarino se entrega, quando a pessoa que está em cena mostra mesmo assim a sua identidade. Independente de você não ter ganhado, vir um prêmio desse de melhor bailarina, com tantas outras coisas, eu acredito incrível. Que foi incrível. E assim, eu imagino que se eu fosse você, ia ficar igual, durinha ali, sem saber, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas que bom, eu acho que fico muito feliz que você tenha ganhado essa premiação, com certeza foi mais que merecido. Foi uma grande realização para mim. Nunca tinha conquistado um prêmio de melhor bailarina em algum outro festival, então assim, vai ficar marcado para mim, vai ficar guardado. Uma realização muito grande. E como foi para você vir, porque assim, o contexto está indo agora para outros lugares, a gente está nessa edição aqui em Brasília, e como foi para você esse convite? Vamos lá,
que você vai ter que ficar ali me auxiliando, sendo o meu corpo dançante, de certa forma. Como foi pra vocês? Você já topou de cara e vamos nessa? Então, na verdade, não foi meio um convite. A gente acompanha muito o Instagram da companhia, né? E sempre é postado, estava sendo postado a edição de Brasília. E aí, eu cheguei pro G e perguntei se eu podia vir. Porque, mesmo, por exemplo, mesmo o Ed sendo de São Paulo, eu tenho a oportunidade de fazer aula com ele lá em São Paulo, é uma vivência legal, é uma experiência nova, que eu nunca tinha passado também, completamente nova para mim. Conhecer novas pessoas também, conhecer novos lugares, estúdios. Então eu cheguei para ele e aí eu perguntei, G, eu posso vir para Brasília com você? Ele falou, claro, imagina, lógico que pode. E aí eu comecei a procurar passagem para vir. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Uma honra estar podendo assistenciar a Eliane e o Ed. Eu nunca imaginei. Eu achei que eu ia assistenciar só o G, né? Mas, nossa, uma honra para mim. Não, eu imagino, porque ainda Muito tem esse lugar, né? De você vir, você tá ali tendo acesso, é como você falou. São pessoas que talvez você tenha um acesso hoje um pouco maior, mas que acaba que cada edição é uma coisa diferente, é uma coisa nova. São formatos diferentes, lugares diferentes. Profissionais diferentes. Sim, e que a gente sabe que a gente não é a mesma aula, não é o mesmo conteúdo, e que acaba que o conteúdo que vai ser entregue ali, com certeza vai te alavancar ainda mais na dança. Madu, eu tô muito feliz que a gente conseguiu falar com você. Gente, eu realmente puxei ela ali da sala. Ela tava fazendo a aula dela, a gente foi lá catar ela pra conversar, porque a gente não podia deixar de conversar com ela. E de ver uma menina, querendo ou não, tão nova, chegando em lugares tão incríveis e com um carinho, um carisma, uma unidade muito gigante. A gente pediu pra falar com ela de pronto, já falou, vou sim. E ela lá, suada, dando o máximo dela na aula, e a gente foi lá catar ela. Mas, Madu, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria muito que você deixasse suas redes sociais pra gente poder acompanhar também o seu trabalho, querendo ou não, isso é super importante. A gente tá ali fomentando mesmo a arte e tendo também um contato com você, porque eu tenho certeza que vai todo mundo ir lá ver o trabalho dela, né, gente? Pode deixar pra gente, por favor, as suas redes sociais. Meu Instagram é @mariaeduarda_m.c_. E basicamente a única que eu uso, assim, que eu mais uso, que eu sempre posto coisa lá, é essa. Então vocês já procurem saber e procurem assistir, porque eu tenho certeza que assim como eu, que tô aqui já querendo ver esse solo, esse duo, essa experiência de forma ali presencial, e até mesmo achar uns vídeos por aí, gente. Eu tenho certeza que tem alguma coisa lá no Instagram dela. O Du tem postado inteiro. Olha aí, Instagram. Pra gente poder ir lá. E se não tiver, a gente vai lá no direct dela perturbar, falar, e aí, o solo? Tem da apresentação desse ano de Joinville, que ganhamos o 2º lugar. Olha que incrível. Então procurem saber do trabalho dela, procurem saber do trabalho do Jean e do Contextos, que eu tenho certeza que é um trabalho que vai crescer cada vez mais. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, gente. Beijo.